Quantas vezes você orou de todo o coração e não obteve resposta, achando que Deus não ouviu? Mas eu quero dizer para você hoje que existe sim orações que movem o céu. E hoje você está tendo a oportunidade de conhecê-la ou relembrá-la de algumas orações que tiveram êxito profundo. E essa profundidade, eu e você vamos juntas aprender hoje. Amém? Vamos lá. A exemplo bíblico das orações respondidas, não poderia deixar de falar da Ana. A Ana, na oração que gerou um profeta. Lá em 1 Samuel 1, 10, 20, você vai encontrar bem essa oração que a Ana fez. A Ana orou com amargura de alma, chorando diante do Senhor. Ela fez uma oração sincera, ela deu a sua entrega, ela entregou o seu coração para Deus e fez um voto. Ela se comprometeu. Deus viu o coração, que era um coração sincero, e ele não só olhou suas palavras. O resultado foi o Samuel. Ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu e se tornou um dos maiores profetas. O que tocou o céu? A sinceridade da Ana, a entrega, a fé de Ana. Então, que a gente possa exercer essa fé genuína, essa entrega verdadeira a Deus. O segundo foi Elias, a oração que mudou o clima. Em Tiago 5, 17, 18 vai dizer assim: Elias era um homem semelhante a nós e orou com fervor para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Que fé poderosa, que oração poderosa, não é? Um homem comum, mas com uma fé incomum. Hoje em dia é muito difícil, não é impossível. Eu creio que ainda existe pessoas com essa fé. O segredo é uma oração alinhada com a vontade de Deus. Ele não orou aquela oração para que não chovesse por acaso. Tinha um propósito. E o propósito dele estava alinhado com Deus. Então, as características de uma oração que é respondida, vamos lá? São 3. Primeiro, a sinceridade e o quebrantamento. Deus ama quando a gente é sincero e tem um coração quebrantado. Em Salmo 51, 17, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Segundo, a fé ativa. A gente já viu outro dia aqui que a gente trabalhou a fé ativa. Tem que exercitar aquela fé ativa, colocar em prática. Não é só falar, é ter ação. Então, em Marcos 11, 24, diz assim: creia que já recebeu e assim será feito. Então, se é um carro que você quer, vai na concessionária olhar o teu carro, vai fazer um test drive. Se é falar da palavra de Deus e você acha que você não, é um desejo que você tem, mas o que você até recebeu uma palavra profética que você vai ser um pregador, um missionário, exercite a palavra, comece a exercer a palavra. Ah, mas o pastor, não espera o pastor, não espera ninguém. Vai, você tem uma ferramenta poderosa, a gente já viu um outro vídeo sobre redes sociais. Você tem uma ferramenta poderosa e você tem que usar a favor. Vá fazer missões, use suas redes sociais para que você possa fazer aquilo que agrada realmente o coração de Deus, para que você possa fazer o ide pregar por todos os lugares, ide pregar a todas as criaturas. O terceiro é alinhamento com a vontade de Deus. Em 1 João 5,14 vai dizer: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E ele ouve mesmo. Quando a gente sabe que o nosso desejo está alinhado com o propósito de Deus, ele abre portas, ele envia, ele vai suprir, ele vai te proteger, vai te iluminar, ele vai te dar estratégia, ele vai fazer tudo para que você possa alcançar aquilo que você está fazendo. Então, é o desejo dele, o nosso desejo tem que estar alinhado com a vontade dele. Por que algumas orações ainda não foram respondidas? Vamos lá? Também são 3, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A falta de perdão. Gente, Marcos 11, 25 vai dizer: quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Isso aqui é muito forte para mim. Porque muitas vezes eu fui muito resistente a perdoar.
Eu falava, mas eu não perdoava do coração. Lógico que toda pessoa, quando comete algo, não é? Quando a gente é a vítima, ou quando a gente se coloca no momento de vítima, ou que a gente está passando por uma injustiça, você para e até você fica em silêncio. Eu gosto de ficar em silêncio quando alguém me faz algum mal, ou quando alguém é injusto comigo. Eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio porque eu não quero descer pro coração. Eu aprendi muito, muito, muito com uma pastora mentora minha, que eu amei muito e tenho muita saudade dela, mas ela já se encontra com o paizinho. Ela disse: André, não deixa descer pro coração, porque se descer pro coração, a gente se perde toda. E é verdade, quando a gente não perdoa, é porque desceu pro coração. Agora, quando a gente fica em silêncio, esperando a justiça de Deus, o amor de Deus sobre nós, sobre aquela situação, a gente não deixa. A gente não pode conviver com aquela pessoa, mas a gente pode ser cortês, amar aquela pessoa, olhar para aquela pessoa como um ser humano falho, pecador, como você é. E é assim que eu tenho exercitado e colocado em prática. Segundo, o motivo egoísta. Motivos egoístas. Lá em Tiago 4,3 vai dizer assim: pede e não recebem, porque pede mal, para gastar em seus prazeres. Então, queridos, quando eu pedir algo a Deus, que esse algo seja alinhado com Deus. Porque se for algo que você vai pedir, você pode até receber pela sua misericórdia, mas você vai usufruir. Eu posso encaixar aqui também algo quando você pede muito a Deus, que Deus lhe proporciona, que o desejo do teu coração, mas você depois esquece de Deus. Você vai viver aquilo, teus prazeres da carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. É por isso que muitas vezes as nossas orações não são atendidas, porque Deus sabe que se der, a gente não vai estar nos pés dele, né? A gente vai simplesmente esquecê-lo e procurar ele quando precisar. Então, em Eclesiastes 3,11 vai falar agora da terceira oração que não é respondida, que é o tempo de Deus diferente do nosso. Em Eclesiastes 3,11 vai dizer: tudo ele faz formoso em seu tempo. Então não tenha pressa. Peça. Ah, mas faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguma coisa tá mal. Alguma coisa tá mal. Eu aprendi uma vez, na minha caminhada, que um testemunho que eu obtive dentro da congregação, que a mulher passou 30 anos orando pelo marido, pela conversão do marido. Ela ia para a igreja, era líder do ciclo de oração. Ela era atuante na igreja, mas dentro de casa ela não dava testemunho. Como é que esse homem ia se converter? Como é que esse homem ia se converter se ela não estava mudando? Porque quando a gente aceita a Jesus, o que você é dentro da igreja, você tem que ser dentro de casa. Porque você tem que dar testemunho. E aquela mulher não dava testemunho. Até que um dia ela entendeu que ela precisava mudar. Quando ela mudou, foi questão de dias. Aquele homem se converteu. E hoje ele é um pastor. Ele é um homem ativante na área. É um testemunho lindo, sabe? Porque Deus, ele não trabalha na confusão, não. Ele traz paz. Quando ele vem, ele traz paz. É só você permitir. Então, Deus não está no silêncio. Ele está trabalhando em algo maior. Então, que possamos aplicar isso na nossa vida e saber que Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as orações do justo. Ore com fé. Ore com sinceridade. Ore como Ana, como Elias, como Jesus. Você verá o impossível acontecer. É impossível isso não acontecer. Tudo é possível para aquele que crê. Então, que Deus abençoe a vida de você. Que você possa cada dia mais entender que nessa jornada você não está sozinho. Esse pensamento que você tem de escassez porque você ora e Deus não responde, isso é um problema universal, todo mundo tem isso. Mas é hora de você entender que você é muito mais que vencedor ou vencedora. Que Deus abençoe.